Pessoal, começando a gravar aqui a aula de hoje. Para quem vai ver esse vídeo depois, me segue lá no meu canal do YouTube para eu ganhar seguidores. Por enquanto, só apareceu a Cristiane. A aluna Cristiane, apareceu para a aula a aluna Cristiane, porque o pessoal está fazendo prova de hidráulica. Depois, se mais alguém aparecer, Cristiane, me lembra de vir aqui e colocar o nome? Sim, Bora dar sequência aqui, então. Outra coisa que eu preciso lembrar. Vocês conseguiram, no caso, você conseguiu fazer a prova direitinho, deu tudo certo? sim, para mim deu tudo certo. É, eu só fiquei um pouco em dúvida em algumas coisas, mas na verdade, naquela palavras cruzadas, mas no final acertei todas. Então Foi deu tudo tranquilo. certo. É, Nas partes das questões, você fez tudo certinho? Deixa eu ver aqui sua prova. fiz, mas minha nota não foi boa, não. Tem que ser uma Sherry. Eu acho que besteira, que eu sempre erro besteira. Às vezes é uma bobeirinha só, mas no geral sua nota foi boa, né? Eu vi aqui. Eu acho que de 25 eu tirei 20 ou 22, alguma coisa. 22 é bom, só. Vamos ver aqui a média aqui, para ver como vocês estão. Ó, você tirou 22, quase fechou a prova. Foi 22 isso. Olha só, para quem está vendo depois a gravação, o aluno Sandro tem direito à recuperação. Pode me procurar depois para a gente ver como que vai ser essa recuperação. Me manda um e-mail, comenta o vídeo ou fala lá no fórum lá da semana na sala para a gente marcar o melhor horário para você fazer essa recuperação. Se tiver alguma dúvida também, porque às vezes você não conseguiu fazer bem uma ou outra atividade, a gente explica e se faz de novo para dar os pontos certinhos. Beleza? Essa é uma mensagem no futuro para vocês. Então vamos lá, Shelly, agora é a nossa aula. Eu vou até desligar minha câmera aqui para aparecer só esse aqui no vídeo. Hoje a gente vai falar principalmente sobre dispositivos de lubrificação. A chuva está te atrapalhando a me ouvir? Não, tá tranquilo. Beleza, então, vamos lá. Quando a gente pensa em escolher um dispositivo para fazer essa lubrificação no lugar da gente, muitas vezes está indo lá fazer ela, tipo, através de aplicação de óleo, essas coisas, a gente tem que pensar que a escolha do equipamento, ele precisa avisar que essa lubrificação precisa ser correta. O que é uma lubrificação correta? Tem a máxima, é a quantidade certa de lubrificante no momento certo, feito da forma correta. Entendeu? Então, tipo assim, quando você escolhe um equipamento, esse equipamento ele tem que prever quais condições necessárias, no caso você vai prever as condições necessárias e o equipamento ele precisa cumprir essa definição que você fez na época do seu projeto ou que veio através de uma ordem de serviço ou algo do tipo. Você precisa evitar lubrificação por excesso e também por falta. Por excesso a gente vai cair ou no atrito fluido, que nem sempre é desejado, ou você vai acabar perdendo mesmo por causa de vazamento e outras coisas, lubrificante, e isso vai te gerar um custo excessivo. Então, não é uma coisa inteligente de se fazer, vamos falar assim. Mas existem problemas também por excesso de lubrificante. Tipo assim, você pode ter uma criação de vapor além do necessário no seu sistema, e isso via a dar algum travamento, você pode ter, por causa que o lubrificante precisa mexer, né, se movimentar dentro do sistema. Então, às vezes, quando você não tem esse espaço para fazer o movimento, você pode acontecer um calço hidráulico, alguma coisa do tipo assim, e realmente ter um problema sério no sistema. Eliminar a falha pessoal, no caso, se você tivesse um ser humano ali fazendo esse trabalho, o equipamento vem para substituir bem o ser humano, vamos ficar assim, aumentar a produtividade, que é você fazer mais coisa com menos mão de obra, e prolongar a vida útil do equipamento. Certo? A gente tem outra coisa importante, é você escolher qual é o método de aplicação, que vai depender do quê? Se eu vou estar trabalhando com graxa óleo,
Se for com óleo, qual que é a viscosidade? Se for com graxa, qual é a consistência? Às vezes eu preciso, por exemplo, se for uma graxa líquida, eu preciso pensar que o meu tipo de dispositivo, ele vai estar mais parecido com o dispositivo de óleo, mais viscoso, do que com a graxa, por causa que a graxa ela tem uma consistência que tende a ser mais pastosa, mas por causa de graxa líquida, ela vai estar com uma aparência mais parecida com o óleo muito viscoso. Vamos colocar assim. A quantidade de óleo que eu preciso aplicar em cada ponto e o custo do dispositivo também é uma coisa muito importante, porque às vezes você vai pagar um custo tão alto para fazer uma coisa que, sei lá, um operador faria uma vez por mês e você não teria esse custo. Então você pode estar também selecionando por causa do custo do dispositivo. Claro que você tem que pensar no custo do dispositivo dentro da aplicação, porque às vezes você, tipo, o dispositivo é caro, o humano seria mais barato. Só que para você colocar o humano para fazer esse processo, você precisa parar seu sistema inteiro. Então, o custo dessa parada, às vezes, justifica você pagar um pouco mais caro num dispositivo que vai fazer uma lubrificação que não vai precisar, por exemplo, de uma parada. Então, o custo do dispositivo é importante, mas o custo de ter o dispositivo funcionando, às vezes, o dinheiro que você economiza tendo aquele dispositivo funcionando é muito importante também. Entendeu? Entendi, sim. Beleza. Aí a gente vai começar a falar dos dispositivos propriamente ditos. Você chegou a fazer alguma aula prática lá no IFES? Antes da pandemia, quando estava tendo aula? Desculpa, professor, não entendi o que você perguntou. Você chegou a ter alguma aula prática lá no IFES antes da pandemia começar? Assim, meu curso eu iniciei no início de 2021. Aí, logo em março, né, de 2021, parou as atividades. Entendi. Mas pode falar. Até então, eu não tive aula prática, não. Entendi. Então você nunca viu uma motolia dessa daqui, né? Não, nunca vi. A motolia, você pensa assim, como se fosse um desodorante spray, por exemplo. Vou colocar assim. Você tem essa manivela aqui, ó, esse botãozinho, e aqui dentro você coloca o óleo. O desodorante spray não, foi uma coisa péssima. Um álcool em gel, vamos colocar assim. Que você tem o óleo aqui dentro, e na medida que você vai apertando aqui nessa ponta, vai saindo óleo por aqui. E esse bico aqui, ele pode ser de metal, igual tá aqui, mas pode ser um bico de polímero também, para você meio que dobrar e fazer alcançar nos lugares mais difíceis. Mas a ideia de ter esse bico é você alcançar exatamente o lugar onde você precisa lubrificar. Eu usava muito a motolia quando eu fazia tornearia, por exemplo, lá no IFES, muito tempo atrás, e eu precisava, por um motivo ou outro, lubrificar o barramento do torno. Aí a gente jogava um pouquinho desse óleo. Ou então lubrificar um lugar de você guardar o óleo, que o óleo não fique em contato com o meio ambiente e você consegue utilizar ele em pequenas porções, vamos colocar assim. E tem ação por gravidade, certo? Mas o acionamento dele é 100% manual. Você tem que ir lá e apertar o botãozinho para apertar lá, para dar, no caso, o jatinho de um esguicho assim, de óleo no seu sistema, no caso, onde você precisa estar lubrificando. Outro dispositivo também que usa gravidade para funcionar é o copo conta-gotas. No caso, ele vai liberar de tempos em tempos uma gota, que é uma quantidade limitada. Eu não lembro quantos ml tem uma gota, deixa eu ver aqui. Você sabe de cabeça? Não. Uma gota de óleo. Aqui está falando que 1 ml tem 20 gotas. Uma gota padrão tem volume de cerca de 0,05 ml. Então você vai ter tipo 0,05 ml pingando ali no seu sistema de tempos em tempos para fazer esse sistema ficar sempre lubrificado.
O trabalho que você tem aqui, basicamente, lógico que o que vai fazer esse negócio pingar é a gravidade, e o trabalho que você vai ter como operadora desse tipo de equipamento, desse tipo de dispositivo, é de tempos em tempos ir ali e jogar um pouco de óleo nesse sistema. Aí você tem que tomar cuidado para não entrar nenhuma impureza, para fazer uma limpeza no copo antes de abrir, essas coisas assim. Mas é basicamente o trabalho que o ser humano tem, é de tempo em tempo ir lá e encher. O sistema não precisa ser separado para isso acontecer, e você precisa manter o nível entre o nível mínimo e o nível máximo para esse negócio sempre ficar pingando ali de tempos em tempos. Outra forma que a gente tem para fazer essa lubrificação seria o copo com mecha, onde eu vou ter um reservatório de óleo, e dentro desse reservatório, em contato com esse reservatório, e na outra ponta eu vou ter esse negócio livre, ou em contato com o meu dispositivo, eu vou ter uma mecha, no caso, que é um tecido ou uma estopa, alguma coisa do tipo. Mais um tecido, que a estopa geralmente ela cobre uma área maior. E a ideia é que por capilaridade, você sabe o que é capilaridade? Eu já ouvi o termo, mas eu esqueci o que era, o que é. Pensa assim, é igual quando você tá na chuva, andando na chuva, e você pisa dentro de uma poça. Aí só encosta um pedaço da sua calça na poça, mas te molha até no meio da canela, por exemplo. Entende? É quando Entendo. você tem um tecido, e esse tecido ele serve como meio de transporte ali daquele óleo, porque ele vai molhando uma partícula, a partícula vai molhando a outra, e meio que vai mudando a concentração, mas você sempre vai ter um pedaço molhado, vamos colocar assim. Então, quando chegar nessa ponta da mecha aqui, onde eu vou começar, o óleo vai sair, ela vai tender a ficar mais seca. Então, o molhado que eu tenho aqui, ele vai meio que, por capilaridade, molhando o outro ponto. Então, eu sempre vou ter uma ponta sendo seca e o reservatório de óleo meio que vai abastecendo aquilo ali de pouco em pouco. Quando a gente fala que esse transporte pelo tecido, de você pegar um ponto e descer, e outro ponto que estaria ficando seco, você ir meio que abastecendo ele de água, de óleo, ou de alguma coisa, a gente fala que é um transporte por capilaridade. Outra forma que a gente tem também de capilaridade é a estopa. A estopa, você já viu o que é uma estopa? Sim, já vi. Você usa essa estopa embebecida com óleo para você cobrir uma boa parte do seu sistema. Então, essa estopa sempre mantém esse eixo aqui, no caso, o seu dispositivo, qualquer que essa estopa vai ter em contato, vai sempre manter ela suja de óleo. E você vai ter um reservatório, no caso, de óleo, que vai fazer com que essa estopa possa segurar esse óleo, vamos dizer assim. Outra forma que a gente tem de trabalhar é por salpiclo. O que seria o salpiclo? É você molhar um dispositivo que está girando ali, que faz um movimento. Esse dispositivo faz com que você tenha um monte de gota sendo espalhada no seu sistema. Essa chuva ficou mais forte agora. Mas tá dando para você me ouvir de boa ainda? Tá, tranquilamente. Tá, deixa eu só fechar a janela para não me molhar. Mas massa. Aí, qual que é a ideia aqui? Igual a gente tem, por exemplo, um sistema que usa ou um anel ou uma corrente. Ele vai estar ligado com o seu sistema, ele vai estar girando, vai estar tendo algum tipo de movimento, e esse movimento vai fazer com que você tenha o contato desse dispositivo com um reservatório de óleo, e esse reservatório vai fazer com que se jogue gota de óleo para tudo quanto é canto, assim. Vamos dizer assim. E esse óleo aqui é interessante porque ele é um óleo que, ao mesmo tempo que ele vai estar lubrificando, ele vai estar agindo na refrigeração e na limpeza do seu sistema. Porque como ele vai estar aqui, ó, uma hora ele pinga, aí vai fazer uma... Tipo, cada gota vai juntando ali, com o tempo isso vai ter que fazer uma camada constante, e essa camada ela vai sendo retirada de tempo em tempo. E com essa retirada vai caindo sujeira, vai resfriando onde você tem um ponto de aquecimento e outras coisas assim. Então, o que a gente pode dizer? Esses dispositivos aqui, ó, por capilaridade, por gravidade, ele vai tender a ser utilizado em lugares onde você vai ter pouca necessidade de óleo, de baixa concentração de óleo. Quando a gente está falando de uma lubrificação por salpico, a gente começa a falar de
lubrificações que elas precisam de um fornecimento maior de óleo em diferentes pontos do seu sistema. Isso aqui não é feito de forma coordenada, vamos colocar assim. Tipo, essa gota aqui, hora ela vai estar funcionando tipo, mais num ponto, hora vai estar funcionando mais no outro e tal. Mas a gente tem que o fornecimento de óleo que vai chegar em cada ponto vai ser bem maior do que se eu estiver pensando em uma gota ou então um jatinho de óleo de tempo em tempos ali. Vamos colocar. Outra forma que a gente vai ter também de fazer essa lubrificação é através de colar, onde você vai ter o óleo agindo também, tipo, saindo para o salpico, mas esse óleo, ele vai ter aquele papel de adesividade, tipo, ele vai grudar no colar e quando chegar num ponto mais alto, ele vai ser espalhado em outros pontos também. Ele faz, então, um papel duplo. Ele tem uma... O transporte do óleo, se você for pensar, ele é um pouco maior do que no caso do colar, do que como você teria no caso do anel. Certo? Tipo, isso falando grosseiramente. Claro que você pode dimensionar uma quantidade boa de anel aqui, ou uma velocidade alta, em que você vai ter uma quantidade maior de óleo sendo usado por anel do que por colar. Só que inicialmente, quando a gente está pensando num sistema com rotação parecida, com tudo parecido, a gente vai ter esse colar transportando uma quantidade maior de óleo do que aconteceria com o anel. Outra forma que a gente tem de lubrificação por salpico é quando a gente tem uma lubrificação que vai acontecer um borrifamento. Esse borrifamento ele vai acontecer por uma concha ou alguma outra forma de dispositivo, no caso aqui o contrapeso, que quando você gira esse negócio, você vai ter uma concha mesmo, pegando esse óleo do reservatório e jogando para cima. Então eu sempre vou ter, através desse movimento, um fornecimento de óleo, através da própria rotação do sistema. Entendeu? Aqui no caso a gente tem a concha e aqui a gente tem o contrapeso fazendo... É como se fosse um contrapeso fazendo esse papel de jogar óleo para todos os lados aqui. Que a gente chama de lubrificação por borrifo, onde o meu sistema mesmo, meu próprio mecanismo, vamos colocar assim, ele vai fazer essa distribuição de óleo de uma forma aleatória ali dentro do meu sistema. Entendeu? Entendi, sim. Outra forma que a gente tem para trabalhar é onde a gente tem a lubrificação por uma forma de imersão. Isso é o meu próprio sistema, meu próprio dispositivo, no caso uma engrenagem, um rolamento, um mancal, alguma coisa do tipo, ele vai estar imerso, ele vai ter pelo menos um pedaço ou vai estar totalmente banhado pelo óleo. Então aqui no caso desse primeiro dispositivo aqui, eu tenho esse mancal de enrolamento, onde eu vou ter sempre de 3 a 4 esferas em contato com esse óleo. E quando eu faço esse movimento de girar, o próprio óleo vai carregando, o próprio dispositivo vai carregando o óleo para outros lugares. Eu posso ter essa lubrificação acontecendo pelo dispositivo ou por um bombeamento. No caso, esse negócio ele pode funcionar por salpico, como se fosse da outra vez, que é o dispositivo carregando o óleo, certo? Mas eu também posso ter essa lubrificação forçada, onde eu tenho uma bomba que vai pegar esse óleo do reservatório e vai mandar para o outro lugar. No caso, para a parte superior, ou para uma parte inferior, ou para algum dispositivo, para algum pedaço desse mecanismo que não está sendo totalmente banhado por esse óleo. Aqui está mostrando que eu sempre vou trabalhar com vários níveis possíveis. Eu posso ter só um pedaço do meu dispositivo sendo banhado. No caso, quando eu falo banho, eu tendo a pensar que vai ser quase a metade do meu dispositivo, o nível mínimo que eu posso trabalhar. Mas eu também posso ter um nível possível que é passando desse dispositivo, tipo, cobrindo totalmente esse dispositivo, e ele sempre vai estar trabalhando banhado, vamos colocar assim. Então eu tenho o nível de banho total ou nível de banho parcial. Quando o meu dispositivo precisa entrar nesse banho e fazer essa distribuição de óleo, eu falo que eu tenho um banho por imersão, uma lubrificação por imersão, mas eu tenho um dispositivo de salpico, igual acontecia aqui, onde eu tinha
alguma coisa que fazia esse papel, no caso, ou eu posso ter a própria bomba fazendo esse papel de dar o banho, no caso, no meu dispositivo. Você entende a diferença desse caso do banho por salpico e esse caso do banho por salpico? Professor, falar a verdade, esse segundo eu entendi melhor. O daqui, né? Não, o outro. Esse aqui. Esse? Isso. Beleza. Aqui, ó, no caso, eu falo que ele é uma lubrificação por banho porque eu tenho um pedaço do meu dispositivo sempre em contato com o lubrificante. Aqui, ó, no caso anterior, eu vou ter um adereço, como é o nome disso? Um acessório do meu dispositivo fazendo esse papel. Então aqui, ó, esse sistema ele funcionaria muito bem sem esse contrapeso para entrar aqui no óleo, no caso, não é contrapeso, esse lóbulo aqui entrando no óleo e fazendo essa bagunça. O meu dispositivo funcionaria. Só que esse acessório aqui faz com que esse óleo seja espalhado. Aqui, essa concha que está ligada aqui, ou no meu cabrequim, ou na minha biela, não dá para entender bem, mas parece que é uma biela aqui, né? Essa biela, quando ela vem aqui embaixo, ela pega o óleo e joga. Eu tenho esse pedacinho aqui da minha biela que vai entrar em contato com o óleo. Mas a biela ela não fica sempre dentro, ela não fica trabalhando sempre dentro do óleo. Entendeu? Entendi sim. Então aqui eu tenho um salpico sem ter um banho, e aqui eu tenho um banho e o salpico, porque eu vou ter um pedaço do meu mecanismo, no caso da minha engrenagem, mergulhado ali no meu óleo. Outra forma que a gente tem que não é a forma, a gente tem que pensar muito antes de usar isso, mas é uma forma que existe, é quando eu tenho uma lubrificação para o sistema forçado, no caso eu tenho uma bomba fazendo essa aplicação de lubrificante, só que depois que o meu lubrificante passa no meu sistema, eu só posso descartar ele. Entendeu? Eu não pego e faço uma recirculação, que eu falo que é uma lubrificação por perda. É importante dizer que esse lubrificante ele não precisa necessariamente ser perdido. Eu não preciso pegar ele e jogar fora. Eu posso pegar esse lubrificante e passar por um processo posterior que é chamado de filtragem ou de refino. Então, ele, para um ciclo aqui, no caso desse óleo, eu preciso pegar ele e descartar. Eu vou perder esse lubrificante momentaneamente. Não quer dizer que depois eu não possa pegar esse lubrificante e reutilizar em outro sistema, ou então fazer um procedimento para fazer uma filtragem ou limpeza dele e depois voltar para o sistema. Mas eu não posso fazer isso imediatamente, não é um sistema contínuo, vamos colocar assim. Isso vai existir muito quando eu tiver um ambiente muito sujo. Então eu tenho um mancal ali, no caso, um eixo, um acoplamento que precisa ser lubrificado, mas ele está dentro, por exemplo, de um lugar que tem a presença de muita areia, de uma mineradora, por exemplo. Então eu não posso pegar esse óleo imediatamente, porque ele vai estar muito sujo. Então eu preciso fazer a retirada desse óleo todas as vezes que ele vai passar pelo meu sistema. É um sistema forçado, né? Porque eu vou precisar da bomba para fazer essa aplicação, mas eu vou perder, teoricamente, o lubrificante em cada ciclo que ele for utilizado. A gente pode ter também o sistema por perda, mas tendo mais de uma unidade, tipo assim, tendo uma unidade de bombeamento e tendo vários pontos de aplicação. Então, tipo assim, eu vou aplicar em vários pontos diferentes aqui no caso só tinha um ponto e eu posso ter o mesmo sistema sendo aplicado em vários pontos diferentes. Então, tipo assim, a mesma bomba vai aplicar em vários dispositivos ao mesmo tempo, com quantidades diferentes. E eu vou perder esse lubrificante do mesmo jeito, certo? Essa unidade de bombeamento, ela já chega num nível um pouco mais sofisticado que a gente chama de lubrificação centralizada. A gente tem uma unidade de bombeamento e cada pedacinho da nossa empresa, da nossa planta, vai receber uma quantidade de óleo diferente. Assim. É um negócio muito chique.
eu posso ter continuamente, eu posso, tipo assim, o óleo, ele vai, cada ponto que eu vou aplicar, eu vou fazer com que ele volte para o reservatório e esse óleo vai ser reutilizado, mas aqui a gente está falando ainda de uma forma mais primitiva, onde eu não vou ter essa recirculação. Eu vou ter só essa unidade de bombeamento com distribuidores fazendo a lubrificação que contém perda. É chamado forçado porque eu vou ter uma bomba, certo? Precisamos fazer esse sistema. Aqui é outra forma que a gente tem, no caso que eu já dei um spoiler, mas é a lubrificação por circulação, onde eu vou ter esse óleo sendo pego de um reservatório, esse óleo vai ser aplicado em um monte de pontos do meu sistema, ele pode passar ou não por uma filtragem, mas depois ele volta para o reservatório, ele vai ficar circulando aqui o resto da vida. Sempre que eu tiver uma bomba, eu vou chamar esse sistema de sistema forçado. Aqui, no caso, é a representação de uma bomba. Você já fez hidráulica? Estão fazendo. Então você já sabe que o que está faltando, o que falta aqui nessa representação é uma setinha aqui mostrando o sentido do meu fluido. Mas é só isso aí que faltou. Depois eu coloco. No próximo semestre, quando eu for usar esse slide de novo, eu coloco uma setinha aqui para ficar mais bonito. A gente tem outro sistema de circulação que é muito conhecido, que é o do motor de combustão. Certo? Então, eu tenho o cárter, no caso, que é onde eu fico aqui com o meu óleo sendo reservado. Eu tenho um filtro e uma bomba. Essa bomba vai levar esse óleo para vários lugares, no caso, como do balancim. Do balancim, esse negócio vai pelas varetas sendo transportados até o seguidor e o câmbio. Vocês já viram isso? Que o eixo de comando tem o seguidor, o câmbio, essas coisas. No caso, o eixo de comando tem o câmbio, né? Já viu? Não. Lá vocês vão ver isso. Motor de combustão interna, máquinas de fluxo. Vocês já tiveram máquinas de fluxo? Já, mas não vi isso máquinas térmicas, máquinas térmicas. Vocês vão ter isso em máquinas térmicas. Máquinas térmicas é no próximo período, quarto período. Isso, vocês vão ter isso no próximo período. Vocês vão ver tudo isso aqui em detalhes. É basicamente esse eixo que você coloca umas peças que tem um formato de gota, e através desse formato de gota aqui, com esse negócio girando constantemente, você consegue mover essas válvulas aqui, ela fica levantando e descendo. Mas, tipo assim, o principal aqui é que você vai ter essa bomba aqui levando através de canais, no caso mangueiras ou canais rígidos mesmo, levando o óleo para vários pontos desse sistema. No caso aqui, pontos diferentes do seu eixo virabrequim. E o próprio eixo virabrequim, ele pode ter contato com o óleo. Então você vai ter dois tipos diferentes de lubrificação. A lubrificação forçada e a lubrificação por salpico, junto com o banho. Se o seu eixo virabrequim entra em contato com o óleo. Lembrando que se o eixo virabrequim tiver um acessório que precisa fazer esse papel, a gente vai ter, vou estar correndo lá, ó, o por salpico, por borrifo. Se ele tiver contato direto, espera que eu botei tudo errado. Ele vai ter salpico, mas vai ter banho também. Certo? Tem que analisar o sistema. Vai depender, porque se eixo virabrequim, não é em todo motor que ele vai entrar em contato direto com esse banho. Entendeu? E esse óleo, esse banho pode ser constante, ou ele pode ser uma hora sim, uma hora não, como um acessório. Só para explicar o futuro aqui para vocês. Mas o principal que a gente ia mostrar aqui é que até num dispositivo simples como motor de combustão interna, simples assim, do dia a dia da gente, a gente vai ter um sistema de lubrificação forçado que vai precisar de uma bomba para fazer isso aqui. Entendeu? Ou ficou muito embolado? Pode repetir, por favor? Posso sim. O que eu tava falando é que, tipo assim, a gente tem pode ter mais de um tipo de lubrificação no mesmo sistema, igual aqui no carro. No carro não, no motor de combustão interna. A gente vai ter a bomba para levar o óleo em vários pontos diferentes
desse dispositivo, né, desse mecanismo aqui. Só que eu posso também ter, por exemplo, o meu eixo virabrequim, que é esse eixo aqui, ó, que tem essas abas aqui, entendeu? Entrando em contato com esse óleo. Então eu posso ter uma lubrificação combinada. Eu posso ter esse lubrificante que é levado por essa bomba fazendo o papel de lubrificação em pontos específicos, mas a parte de resfriamento e de limpeza eu posso fazer utilizando o banho, entendeu? A lubrificação por banho, igual acontecia nesse dispositivo aqui. Isso que eu estava falando, entendeu? Entendi. Igual aqui, ó, tem a engrenagem fazendo esse papel de pegar o óleo aqui e fazer essa dispersão, esse banho todo aqui. E no caso do motor de combustão interna, esse eixo virabrequim aqui pode ou não fazer esse papel de jogar lubrificante para o sistema, fazer o lubrificante meio que ficar, fazer uma nuvem ali de lubrificante, uma aspersão de lubrificante ali. Agora a gente vai falar de lubrificação a graxa. Deixa eu só beber uma água aqui. Uma forma que a gente tem, que é manual ou não, é a utilização de pistola. Você lembra que eu mostrei na última aula que eu dei para vocês o pino graxeiro? Foi para vocês ou foi para outra turma? O ruim de dar lubrificação em três lugares diferentes é que eu nunca sei quando eu falei com uma turma ou com a outra. O pino graxeiro, não sei se você já viu na oficina ou em algum lugar. Ele tem esse formato aqui, ó, onde ele tem uma esfera e no bico dele, tá vendo? Ele tem uma esferinha e uma mola que sempre mantém essa esfera aqui, no caso, tampando o dispositivo, no caso, o pino. Para que serve esse pino, essa molinha? É para você, quando você aplica a sua graxa com essa pistola, ele permite que a sua graxa entre no sistema para fazer esse papel de lubrificar, mas não permite que o contrário aconteça, porque se a graxa for forçada aqui, no caso por essa entrada, essa esfera não deixa com que ela vaze para o meio externo, entendeu? Então é um dispositivo, deixa eu mostrar aqui os equipamentos para ver se tem, ó. Tá vendo? Ele é um dispositivo que ele só permite passagem para um lado. Na hidráulica a gente tem uma válvula que faz esse papel, esqueci o nome dela. Não é bypass, você sabe o nome? Você lembra lá da hidráulica? Qual a válvula que permite... Que permite fluxo só em um sentido e não permite em outro. Só um momento que eu vou lembrar. É retenção? Equipamento. Não. Eu queria mostrar para você, se eu estivesse dando essa aula presencialmente, eu levaria vocês lá na oficina, que tem um monte de dispositivo que tem pino graxeiro. Ó, tá vendo aqui, ó, por exemplo, tem um pino graxeiro. No torno tem pino graxeiro, naquela serra fita tem pino graxeiro, na fresa também tem um monte de dispositivo lá que tem. Aí a gente podia mostrar, tá vendo? No rolamento aqui em cima, no mancado de deslizamento, no caso, tem um pino graxeiro pra você que tá lá bombeando o graxa de tempo em tempo. E é um negócio muito legal que quando você coloca no dispositivo, geralmente o dispositivo ele já prevê a expulsão da graxa usada e o pino graxeiro fica exatamente num ponto central que vai fazer com que a graxa nova expulse essa graxa antiga. Deixa eu só lembrar se o nome é válvula de retenção hidráulica. É isso mesmo, eu acho. Válvula de retenção. Ela permite... Como funciona? Válvula de retenção com mola. A força da mola mantém um cone contra o seu assento. Isso mesmo, válvula de retenção da hidráulica. O pino graxeiro funciona como se fosse uma válvula de retenção com a graxa. Só permite que a graxa seja aplicada, a graxa nova, e não permite que a graxa usada volte para o meio ambiente. Então você só vai tirar a graxa quando ela estiver usada. Você vai injetar a graxa nova e a graxa nova vai fazer esse papel de expulsar a graxa antiga. Entendeu?
Entendi. Certeza? Sim, entendi sim. Que eu dei uma dispersada aqui agora, né? Mas vamos continuar aqui. Outra forma que a gente tem para fazer isso é o copo Stauffer, que é um copo que ele tem como se fosse uma molinha dentro, que ela vai sendo, na medida que você vai tendo perda de graxa no seu sistema, ele vai repor essa graxa por um tempo. Entendeu? Meio que tem alguma coisa que vai meio que empurrando ele. Vai ser uma. Geralmente é uma mola, assim. Vai ter. Que você vai encher o copo de graxa e com o tempo, com o esvaziamento de graxa do sistema, ele meio que vai forçando essa graxa nova a ser utilizada. Outra forma que você tem é utilizando pincel ou espátula. Nesse caso, você faz a limpeza da graxa antiga com a espátula mesmo, tipo, tirando, e depois você aplica a graxa nova com o pincel. Isso aqui é a forma menos produtiva que pode existir. Você precisa parar o sistema inteiro, você não vai passar um pincel numa engrenagem girando, por exemplo. Como tem muito interferência do humano, você pode estar trazendo um monte de impureza para o seu dispositivo. É um sistema antigo, né? Tipo, é o mais antigo possível, vamos colocar assim. E é o mais rústico possível. Você só vai usar quando o seu sistema puder ser parado várias vezes, assim, não tem problema de perda de produção para você parar uma vez ou outra o seu sistema. Ou não tem jeito mesmo, assim. E você tem que tomar sempre esse cuidado, que você vai ter que limpar, tomar todo o cuidado para não estar nenhuma impureza no sistema e tal. Esse sistema vai ser um sistema provavelmente de pouca importância no seu. Esse dispositivo, no caso, esse mecanismo, vai ser de pouca importância na sua planta. Para você poder fazer esse papel de parar, limpar tudo e reaplicar a graxa. O sistema centralizado é o sistema mais moderno que tem, assim, vamos colocar. Eu até te dei aquele sistema forçado de lubrificação, com bomba, com unidade de bombeamento, ele parece muito com o sistema centralizado. Só que o sistema centralizado, ele tem uma inteligência a mais, vamos colocar assim. Ele tem uma série de dispositivos e de outros conhecimentos, assim, vão ficar aplicados por quem faz o desenvolvimento do sistema centralizado, ele já vem no mecanismo pronto, assim, vamos falar assim. Ele já sabe onde vai ter o lubrificante e a quantidade de lubrificante ele vai manter um abastecimento meio que constante. Outra coisa que é importante no sistema de centralização, no sistema centralizado de um equipamento, é que o equipamento já vem com isso no corpo dele. Entendeu? Então, tipo assim, para você fazer uma aplicação do sistema centralizado num aparelho, numa planta, onde um equipamento que não prevê isso, você precisa de uma intervenção de engenharia. Você precisa de uma análise complexa e de uma mudança, provavelmente, no corpo desse sistema. Entendeu? Mais ou menos. Então, vou explicar de novo. Quando eu falo de lubrificação de sistema forçado aqui com unidade de bombeamento, ele parece muito com o sistema centralizado. Só que eu posso pegar, por exemplo, um monte de válvula com um monte de mangueira e fazer um sistema de bombeamento. Entendeu? Tipo assim, eu sei que eu preciso de tempo em tempo, eu tenho uma engrenagem ali e eu quero colocar ali para ou fazer um spray de óleo ou para fazer ou jogar um jato de óleo de tempo em tempo ali e pronto, eu posso fazer isso na minha cabeça, entendeu? Tipo, sei lá, quis fazer, vou fazer. Já o sistema centralizado, ele é uma coisa que compõe a máquina. Então, tipo assim, a fresadora do IFES, por exemplo, tem sistema centralizado de lubrificação. Ela já vem no corpo da fresadora, você já tem o reservatório de óleo, você já tem todos os tubos, tudo
para essa lubrificação já ser centralizada. O equipamento já sabe onde ele vai lubrificar, de quanto em quanto tempo ele vai lubrificar, entendeu? Não a coisa do projeto da máquina, entendeu? O outro não precisa ser do projeto da máquina. O sistema forçado, você pode optar, tipo assim, eu tenho aqui um óleo sendo utilizado em vários equipamentos, eu vou aplicar esse óleo de tempo em tempo ali. Não preciso de um projeto específico. No caso do sistema centralizado, eu preciso de uma mão de obra, no caso não uma mão de obra, mas tipo assim, de um projeto diferente para fazer aquele sistema centralizado, porque eu tenho inteligência, toda uma inteligência de engenharia por trás disso. Entende? Agora eu entendi. Beleza. Você vai ver que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, isso vai ficar mais claro. Mas, basicamente, o sistema centralizado, ele serve para deixar a sua lubrificação o mais perfeita possível, vamos colocar assim. Aí vamos ler aqui. A finalidade é lubrificar um elevado número de pontos, possibilitando o abastecimento em quantidade certa de lubrificante, independente da sua localização, o que permite a redução de mão de obra de lubrificação. E também um fornecimento constante, no caso, de lubrificante. Esse sistema, ele pode ser operado manualmente, onde você vai lá e faz essa aplicação você mesmo, vamos colocar assim, tipo, de tempos em tempos você tem que ir e apertar lá. Isso é o meio que onde você tem mais perda de lubrificante, no caso, tipo, mais gastos, né, vamos colocar assim. Mais gastos não, o gasto inicial é menor, mas essa lubrificação ela não é feita de forma inteligente, então você sempre vai precisar ter alguém lá fazendo isso. Entendeu? Sim. Beleza. Geralmente vai ser em circuitos pequenos, nem sempre requer o retorno do óleo, por isso é adequado para a perda total. Naquele caso, a gente não pode reutilizar esse óleo. Perda total, entre aspas, porque a gente sabe que a gente pode reutilizar esse óleo depois, se a gente fizer uma filtragem ou alguma coisa do tipo. Deve-se ter cuidado em evitar sub- ou sobre-lubrificação. No caso, sublubrificação, a falha vai ser por causa de falta de lubrificante, então eu vou ter um atrito maior, um calor maior, um desgaste maior. Isso geralmente pode acontecer vai acontecer em maior quantidade no mancal. E uma sobre lubrificação, ele vai meio que romper, no caso, as minhas vedações, e isso vai fazer com que eu desperdice lubrificante. Então eu vou ter um lubrificante novo, não fazendo o papel de lubrificação e perdendo ele antes do tempo. E eu posso ter um sistema automatizado, que é o sistema mais chique. A gente tem até uma bancada lá no IFES que simula isso. Só que essa bancada está quebrada, então mesmo se tivesse no presencial, a gente ainda não poderia utilizar, mas a gente podia mostrar, né? Para ver como que é. Que eu vou ter, no caso, um monte de válvulas aqui, um sistema de PLC, um monte de coisa moderna, com reservatório, onde eu vou ter essa lubrificação sendo feita de forma contínua, na quantidade certa, nos pontos certos. Empregado onde eu preciso de lubrificação contínua, possui dispositivos acoplados ao motor elétrico que permite regular o número de operações por hora efetivo. Tem um gráfico muito bom aqui, onde eu faço quem fez o gráfico, né, faz a comparação de quando a gente faz o ciclo manual e quando a gente tem uma lubrificação contínua. Aqui a gente tem, no caso, a condição ótima, né, onde eu tenho todos os parâmetros de lubrificação sendo atendidos. Você lembra qual são os parâmetros? Lembra? Não lembro. Eu repeti um monte de vezes, mas agora eu vou falar bem gravado. Os parâmetros que a gente tem que atender na lubrificação ótima, para ter uma lubrificação ótima é a quantidade certa, o lubrificante certo, na quantidade certa, no local certo. Entendeu? E uma lubrificação centralizada com sistema automatizado, ele consegue fazer esses 3 parâmetros serem atendidos. Então, eu consigo deixar sempre a minha lubrificação dentro de uma condição ótima de filme, onde eu não tenho nem sobre-lubrificação, onde eu vou ter muito vazamento, nem sublubrificação, onde eu vou ter operação a seco, desgaste, travamento e atritos maiores, etc, etc. Claro que isso tudo vai ser utilizado quando o custo da minha operação justifica eu utilizar um sistema centralizado. Não é sempre que eu vou utilizar, porque às vezes eu vou estar utilizando uma coisa muito cara por um negócio que não precisa. Entendeu?
Aham. Estamos quase chegando ao fim. Aqui é só meio que explicando o que eu estava falando, né? Que a gente evita, no caso, os extremos onde a gente tem coisa ruim, que é onde eu tenho esses pontos maiores, onde eu tenho um atrito fluido muito, tipo, maior, que não é exatamente ruim. Pode ser ruim, mas não é exatamente ruim para a máquina, mas eu vou ter um vazamento, vou ter uma perda de lubrificante, um desperdício, e essa parte onde eu vou ter uma sublubrificação, onde eu vou estar trabalhando ou com lubrificação limítrofe ou com operação a seco. E vou estar diminuindo, no caso, meu ciclo de vida do equipamento. Certo? Outros benefícios que tem é a redução dos custos operacionais. Essa redução de custo operacional é uma coisa relativa, né? Mas como a gente vai ter o equipamento fazendo tudo isso, então, de primeira, a coisa que a mente olha, né? Porque eu vou ter menos custos de substituição de mancal, menos equipe para fazer isso, menos paradas para precisar fazer isso. Então, a coisa que a gente vai pensar mesmo, tipo, de imediato vai ser um benefício bem evidente. A segurança, porque eu não vou ter ninguém precisando subindo, desmontando equipamento para fazer essas coisas, né? Tipo, vai ter menos operações perigosas, vamos colocar assim. A limpeza, né? Porque o sistema não solta excesso de lubrificante, então eu nunca vou ter esse risco ambiental. Não sei se lembra lá de lubrificação, mas quando eu não posso ter vazamento de óleo, eu tenho uma regra muito, muito firme para que eu não tenha o óleo entrando em contato com o meio ambiente. Isso gera multa, um monte de coisa. Então, deixar o ambiente limpo é um fator importante de segurança de trabalho e de meio ambiente, de um monte de coisa. Sem contar que a pessoa pode escorregar, essas coisas todas, né? E a lubrificação é mais eficiente, porque eu vou ter a quantidade certa, no lugar certo, na hora certa, e todo aquele resto que eu já falei para vocês. Para vocês não, no caso é só para você hoje. Viu como é o costume? Outra forma que a gente tem é a lubrificação por névoa. Você não fez pneumática, você só fez hidráulica, né? Não, só fiz pneumática. Só Estamos fazendo. pneumática? Aham. Então você É já viu as a duas parte. matérias juntos, hidráulica e pneumática junto, mas a gente está vendo muito pneumática. Entendi, mas você já viu então a parte de unidade de tratamento de ar, né? Não. Ah, então você vai ver ainda. Mas tudo bem. É basicamente aquela ideia do. A ideia que você vai ver mais no futuro de você ter uma gota de óleo sendo dispersa, assim, tipo, sendo bem espalhada. E essa neve de ar junto com. Esse aerosol, no caso, de ar junto com o lubrificante faz todo esse papel de lubrificar. Se eu posso fazer isso em pequena quantidade, como é no caso da pneumática, só para eu lubrificar de repente um atuador ou uma válvula, alguma coisa do tipo, ou eu posso usar essa névoa para você realmente lubrificar um sistema grande, onde eu tenho muita coisa, eu preciso fazer esse jato, no caso, em vez de jogar muito lubrificante, que eu posso ter um calço hidráulico, alguma coisa acontecendo com um defeito em certos pontos do sistema, eu posso jogar essa neve de lubrificante, tipo assim, eu tenho um sistema de engrenagem, vamos pensar assim. Eu jogo essa neve de lubrificante de uma forma contínua, esse lubrificante faz o papel de lubrificar ali as engrenagens, mas ao mesmo tempo eu tenho o excesso de lubrificante batendo em alguns antepauros, assim, e eu vou ter um ponto de recolher esse lubrificante. Entendeu? Então é um sistema como se ele fosse contínuo, ele pode ou não ser contínuo no caso, e eu vou ter a ideia de passar esse ar junto com o lubrificante por alguma coisa que faça esse negócio, como podemos dizer, virar um spray, um jato, alguma coisa assim, um spray no caso. Entendeu? É tipo aquele desodorante spray que você aperta ele, aí o ar que está ali dentro faz com que o fluido meio que vire um aerosol, vamos colocar assim. Não tem quando você pega você já pegou o desodorante spray e apertou sem virar ele de cabeça para baixo, só em cima da bancada, assim? Já sim, professor, só corrigindo, a gente já estudou isso sim, é porque eu não estava me lembrando
do nome aí, é lubrificação por névoa, mas a gente já viu isso sim. Ah, entendi. Não, ótimo. É porque geralmente já viram, então eu não preciso explicar. Então nem fiz um slide para isso. Mas basicamente você tem um ar, né, e o ar comprimido, fazendo esse papel de levantar, aumentar a velocidade ali da gota desse lubrificante, que faz com que esse lubrificante vire um jato. Uma coisa que a gente pode ter em associação é um tubo Venturi. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, Já ouviu? já ouvi falar. Ótimo. Mas você lembra o que é? Não. O tubo Venturi, pensa tipo assim, você tem num encanamento, num sistema, um bocal maior e do nada esse bocal diminui. Entendeu? Você lembra Sim, da lei da conservação de massa? sim. Mas esse tubo ele está relacionado à pressão, quando essa Sim, pressão a pressão aumenta. tem isso tudo. Mas a gente está Aham. preocupado aqui nem tanto com a pressão, porque eu vou estar jogando no ambiente, mas é como se fosse um tubo Venturi aqui nesse pedaço. O que acontece aqui? Eu coloco esse lubrificante nesse tubo Venturi e essa diminuição de seção aqui faz com que a minha velocidade aumente. Entendeu? E Sim, essa velocidade do ar aumentando, porque a massa sempre vai ter que ser igual. Eu sou ruim nisso, tem muito tempo que eu não estudo, mas a gente sabe que a vazão vai ser dada por área vezes velocidade, não é? E ela vai ser mantida constante. Então, se você diminui a sua seção, diminui a sua área, e essa vazão tem que ser constante, porque eu tenho o ar comprimido sempre entrando ali no caso, vai acontecer que essa velocidade vai aumentar. Essa velocidade aumentando, eu faço meio que um espalhamento do meu lubrificante. Você entendeu? Você lembra dessa regra? lembro sim. É tipo aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco, no caso, o meu lubrificante sendo aplicado aqui. Esse ar está numa velocidade muito alta. E essa velocidade alta faz com que eu tenha uma dispersão desse lubrificante. Um jato, uma. Tem um nome bonito para isso, que eu esqueci. Mas é tipo uma sprayização, assim. Vai fazer com que esse óleo vire um spray, no caso, uma aspersão, alguma coisa assim. É um nome bonito, mas basicamente é uma gotinha de óleo que vai ser jogada ali e vai ser atomizada. Acho que é atomizada o nome. É isso, o ar é pulverizado, é levado ao fluxo de ar até as partes serem lubrificadas, isso que eu falei. O ar é forçado a passar em um venturi, onde se origina a atomização, até falei essa palavra, viu? Pela velocidade com o ar passa através da cúpula, a viscosidade do óleo é um fator importante, então, vez ou outra, você precisa dar uma reduzida na viscosidade desse fluido, tipo, não aquecida, alguma coisa assim, para que esse fluido fique menos viscoso, no caso, fique mais perto do líquido, assim. Aí, quando você passa o óleo quente, ele vai entrar em contato com a superfície, que vai estar mais fria, ele vai voltar a ter a viscosidade original dele e vai fazer o papel de lubrificação que ele deveria ter, que é o que a gente pensa para ele ter. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Tá, ele vai fazer um anteparo, no caso, vai ter que usar esse óleo que foi atomizado para pegar ele de novo e utilizar. A conexão na saída do Venturi podem ser do tipo de névoa, atomização ou de condensação. Era isso, basicamente, não tem mais slides. Você deu para entender mais ou menos como que é a lubrificação por névoa? Que Deu sim. praticamente é o que você já sabia lá da lubrificação da pneumática mesmo. É que geralmente o pessoal do integrado não tem a parte de pneumática. Aí não tem a parte não, eles têm, mas eles têm depois. Eu falo um pouquinho antes para eles terem uma noção de como Uhum. é. Mas é a mesma coisa. É Certinho, verdade. Cristiane? Certinho. Massa, era isso para hoje então. Daqui a pouco eu coloco o vídeo. Fala com a galera que teve problema com a avaliação para me dar um salve lá para eu ver o que eu faço. Tipo, se eu abro de novo a prova, ou se eu dou uma outra atividade, se eles tiverem algum problema com. Foi só um menino. Eu não lembro o nome dele, mas foi só ele. Aí você me Uhum. fala com ele para entrar em contato comigo, para a gente conversar, para ele conseguir recuperar essa nota aí.
E outra coisa importante é que semana que vem é feriado, então não tem essa aula. Tá. Professor, em relação à volta das aulas de lubrificação, tem alguma coisa para falar ou não? Não Ou tá tem. tudo parado ainda? Pelo que eu estou acompanhando, eu acho que no próximo semestre ainda vai ser à distância. Ah, Eu não tá. sei se. Não, acho que para vocês volta. Para vocês eu tenho quase certeza que volta. Que eu tô. Eu está bem falando que volta para vocês. Porque vocês vão ter muita aula prática no próximo semestre, então não tem lógica ter as aulas à distância só se ficar um dia só com aula teórica, entendeu? Então, tipo assim, se tiver um monte de aula prática num dia e vai ter só a minha aula teórica, é mais fácil dessa aula teórica presencial do que a distância, entendeu? Uhum. Mas isso é quase certo que para vocês vão. Assim, isso é fofoca, tá? Eu tô até gravando a fofoca. É uma coisa boa. Mas eu acredito que sim, que volte para vocês. É porque para os outros não vai voltar. Mas acho que é isso. Aham. Ok. Outra dúvida. Contato, para entrar em contato com você só pelo fórum mesmo? Fórum, e-mail, qualquer coisa. Tá. Seu e-mail tá lá no Moodle, né? Tá. Tá, ok. Tem um chat no Instagram, no Moodle que funciona bem também. Se quiser testar, tem uns alunos que estão usando, eu tô conseguindo falar com eles direitinho. Até o menino da Ah, sua sala tá. falou comigo. É porque eu tô sem Moodle, eu tô com problema com Moodle, não tenho mais não. Aí eu tive que desinstalar. No celular que você fala, né? Isso. Você não tem computador. Eu tenho, mas eu uso ele mais assim para conversar, é mais no, eu uso muito no celular, uso Entendi. pouco no computador. Mas se você tiver alguma dúvida com o negócio do Moodle no celular, você pode me falar também que eu te dar um jeito. Tá bom. Beleza? Ok. Tá, é isso aí. Valeu, Cristiane. Boa noite aí pra você. Bom descanso. Obrigada para você também. Boa noite. Deixa eu parar de gravar, né? É. Interromper a gravação.